Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas tempestades, na verdade, 4 tempestades que nós já enfrentamos ou iremos enfrentar, ou estamos enfrentando para alguns casos. E gostaria de separar aqui, principalmente para quem já tem mais de 40, assim como eu, você já viveu. Eu vou contrastar 4 tempestades, 4 textos bíblicos que contam a história de tempestades e muitas vezes vão contar também a sua história. Talvez você se identifique com a tempestade número 1, a número 2, a número 3 ou a número 4. E também vou dar algumas dicas aqui para que você passe pelas tempestades da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus ou com o propósito de Deus na sua vida. A primeira tempestade é que ela está no livro de Jonas. Gostaria que colocasse aí para mim, por favor. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu colocar aqui também. Jonas. Pessoal, eu gostaria de já de antemão dizer que eu não tenho a opção 1,5x, tá? Então, para quem está acostumado com 1,5x, talvez vocês se irritem um pouco com a minha velocidade. E acreditem, eu estou indo o mais rápido que eu posso. Vamos lá. Livro de Jonas, de capítulo 1, verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. Descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis e diante da face do Senhor. De diante da face do Senhor. Ou seja, ele estava fugindo, né? Tentando fugir. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? De onde tu vem? Qual é a tua? Quem é você? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele estava explicando de onde ele é. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia que os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme e que o mar
se elevava e engrossava, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A primeira tempestade aqui, que nós vemos, é a tempestade no barco de Jonas. Vamos aqui traçar alguns parâmetros para fazer esse paralelo entre tempestade relatada na Bíblia, a sua vida, seu passado, presente ou futuro, né? Então o barco, vamos supor que o barco seja a sua vida. Eu não quero ser antibíblico aqui. O texto não diz que o barco é a sua vida. Porém, fazendo só um comparativo, estamos pensando sobre o texto, pensando sobre o assunto. Imagine que o seu barco é a sua vida. Na primeira tempestade, qual era o problema? O problema é que existia algo no seu barco e a sua vida estava balançando, a sua realidade estava totalmente bagunçada e estava aquela tribulação, e tinha algo no seu barco, ou seja, na sua vida, que você precisava tirar, algo que não estava agradando a Deus, no caso de você estar servindo a Deus, né? Estamos falando aqui para pessoas que buscam estar na presença de Deus. Alguma coisa na sua vida estava provocando aquilo ali. E bastava que se tirasse o Jonas do barco ali, que a situação mudaria. Tanto é que os homens pegaram, o próprio Jonas sabia, e eles pegaram o Jonas e jogaram no mar. Tiraram do barco. E isso foi suficiente para a tempestade cessar. Muitas vezes, essa tempestade que você está passando, ou que você passou, ou que passará, isso é importante dizer também, porque se você não passou por essas tempestades que eu vou falar aqui, você pode vir a passar. E já sabendo sobre elas, já tendo uma história contada sobre elas, você pode lidar melhor com essas situações. Ok? Primeira tempestade. Você tem culpa no cartório. Tem alguma coisa no barco que você precisa tirar. Às vezes você sabe o que é. Você só não tem coragem e força para tirar. Então, se você sabe qual é o Jonas do seu barco, se você está nessa tempestade, ou quando você estiver, trate logo de tirar o Jonas, eliminar essa parte que Deus quer que você elimine para você partir para uma próxima fase, essa tempestade passar. Às vezes você tem o Jonas no seu barco, mas você não sabe que tem. Nesse caso, você tem que persistir, continuar buscando, atento, pedindo a Deus e buscando sabedoria, buscando entender o que está acontecendo Muitas vezes não vai dar para entender, né? Porque as coisas de Deus nem sempre são feitas para a gente entender, são feitas para nós obedecermos. Procure o Jonas, procure algo que você precisa melhorar, procure algo que você precisa tirar,
um aprendizado que você precisa ter. Tire alguma coisa dessa situação, caso dê para tirar. E aí, quando o propósito dessa tempestade tivesse cumprido, ela vai parar. Primeira tempestade, tem o Jonas no seu barco. Procure o Jonas para que você não tenha que jogar fora coisas desnecessárias, coisas que você não tem que perder coisas para poder tomar jeito e tirar o Jonas do seu barco. Primeira tempestade. Segunda tempestade. Jesus no barco. Mateus capítulo 8, versículo 23. Coloque aí para mim, por favor. Mateus, hoje a gente vai ler alguns textos, tá? Espero que vocês não se irritem com excesso de leitura bíblica. Eu prometo que, não prometo, mas vou tentar falar em 1x na explicação, porém na leitura vou tentar me superar e alcançar o 1x. Qual era o texto? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. 8, 23 a 26. 8, 23 a 26. Vamos lá. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Segunda tempestade, você está passando por a tempestade, tribulação, as coisas estão acontecendo. Você já procurou Jonas e tirou ele do barco? Ou então já consertou e aprendeu o que tinha que aprender, a tempestade continua? Ou então você não existia Jonas? Às vezes a tempestade vem e não tem um problema. Não existe Jonas. A única coisa que faltava era você buscar a Deus. A única coisa que falta é você procurar Deus. Deus está contigo no barco e você pode procurá-lo em meio a essa tempestade, né? Ele tem poder para acabar com tudo. Ele está sempre tranquilo, porque ele tem o controle de tudo e está dentro do seu barco com você. Basta você buscá-lo e ele vai resolver essa tempestade. Tá? Mas é importante que para resolver, nesse caso, você tem que estar ligado e tem que buscar a Deus. No meio da tempestade tem que buscar a Deus para que ele resolva a tempestade. Ok? Agora vamos para a terceira tempestade. A segunda foi Jesus no barco, a terceira é os discípulos no barco. Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus 14. Mesmo livro, verso 22 e 23. 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante,
para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. 22, 23, 33. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Está fazendo paralelo aí? Tempestade na sua vida. Ó, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, recebendo pancada, porque o vento era contrário. Vento contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jonas no primeiro barco, você tirou. Segundo barco, não tinha Jonas, mas você precisava buscar a Jesus, que já estava no barco, e você que não estava buscando. Terceiro barco, não tem Jonas, não tem Jesus no barco, mas tem uma oportunidade. Se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, aparentemente você está sozinho, Jesus não está contigo, porém, se você clamar, e no momento certo, isso é importante, não é quando você quer, é quando Jesus decide andar sobre as águas e ir ao seu encontro. Nesse momento ele vem e aí você tem uma oportunidade, a oportunidade que Pedro teve de fazer algo extraordinário. Ele, naquela situação ali, Pedro, ele pegou aquela oportunidade de fazer algo extraordinário. Ir ao encontro de Jesus num ato de fé sobre as águas. Isso aí foi tão grandioso que até hoje nós falamos sobre isso. E isso está registrado no maior livro do mundo. E quando ele foi ao encontro de Jesus, ele, através da fé, conseguiu caminhar, porém ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar o que tinha em volta e começou a afundar. Jesus não estava no barco, mas poderia salvar. Não tinha Jonas no barco, não tinha nada que tirar do barco. Mas tinha uma oportunidade de caminhar olhando para Jesus e ver o sobrenatural acontecer, algo extraordinário acontecer. E ele fez isso. Porém, enquanto o extraordinário acontecia, enquanto aquela oportunidade era aproveitada ali por Pedro, ele tirou os olhos de onde deveria e olhou para as circunstâncias. Quando o mar estiver revolto assim, e a tempestade acontecendo, e você se mantém com os olhos em Jesus, ele vai te guiar, ele vai
fazer com que você viva e sobreviva e viva o extraordinário. Não só sobreviva, como também viva o extraordinário. Porém, se você tira os olhos dele e olha para as circunstâncias e sente medo, demonstrando um momento de falta de fé, você pode afundar. Terceira tempestade. Jesus não está no barco. Não existe Jonas no barco para você tirar. Mas Deus está no controle de tudo. Ainda que aparentemente você esteja sozinho, vivendo essa tempestade. E aqui nós partimos para a quarta tempestade, número 4, que é a tempestade relatada no texto de Atos, capítulo 27. Pode colocar para mim, por favor. Vou colocar aqui também. Atos, capítulo 27. Aqui tem mais texto para a gente ler, tá? Eu vou tentar ativar agora 1,5x. 27, do 7 ao 10. Ok. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. 7 a 10. Versículo 8. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Passado muito tempo e sendo lá perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. 27 e 27 agora. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma a outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. Esperança. Teve uma esperança em meio à tempestade. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair, e quando o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. 34. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Não vai acontecer nada de mal. Está acontecendo essa tempestade, mas fiquem tranquilos que ninguém vai morrer. 37 a 39.
E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveria encalhar nela o navio. 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. O navio estava quebrando. 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, estorvou este... e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns de tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. O que aconteceu aqui? A quarta tempestade fala o seguinte, uma situação diferente, um tipo diferente de tempestade. Primeira tempestade, isso tudo estou repetindo toda hora para a gente fixar 4 tipos de tempestade diferentes, né? Primeiro tipo de tempestade, Jonas, você precisa consertar alguma coisa para a tempestade passar. Segundo tipo de tempestade, você está no barco e Jesus está contigo. Você só precisa procurar a Jesus. E ele, a hora que ele quiser, ele vai fazer parar. Terceiro tipo de tempestade, você está no barco, aparentemente sozinho, vai ter que se virar. Porém, no momento oportuno, Deus vai se mostrar, Jesus vai se mostrar e vai te salvar no momento oportuno dele. E aí, você pode também ter esse bônus aí que Pedro teve de viver algo grande sobrenatural. E agora chegamos à quarta tempestade, que é a situação em que Paulo estava no navio, não tinha Jonas para tirar. Jesus não estava no barco com ele. Claro, estou falando fisicamente, tá, gente? Fisicamente. Claro que Deus está o tempo todo com Paulo ali, durante a missão dele, depois que ele assumiu a missão. Mas fisicamente, não tem Jonas para consertar, para tirar do barco. Não tem. Jesus não está ali fisicamente no barco. Ele não está sozinho no barco para que Jesus venha andando sobre as águas e o salve. Ele só está no barco sofrendo aquelas pancadas. E agora vem uma observação. Em algumas tempestades, nós fazemos tudo o que precisamos fazer, nós buscamos a Deus, nós estamos dentro do propósito de Deus, só que o barco vai quebrar. Mesmo a gente aparentemente está fazendo, mesmo que a gente esteja fazendo aparentemente tudo certo, andando com Deus, vivendo a obra dele, buscando melhorar, buscando a Deus, o barco vai quebrar. Isso é porque a vida não é como um filme de Hollywood, né? Sempre tem um final feliz, sempre vai dar certo no final. Às vezes o barco vai naufragar. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não desanime quando chegar o momento de enfrentar esse tipo de tempestade. Esse tipo de tempestade existe. Todos nós estamos sujeitos enquanto estivermos nesse mundo aqui. Perfeição, você já sabe aonde, né? Não é aqui. Quando o barco naufragar,
quando o seu parente que você está orando muito morrer, quando alguém tiver câncer ou alguma doença, você não entender por quê. Nesse momento é importante você se manter na missão, se manter no barco, se manter temente, se manter fiel. Porque por mais que a gente não enxergue, por mais que o nosso barco naufrague, e às vezes ele pode naufragar, o final quem decide é Deus, né? Deus tem o controle de tudo. Ainda que você faça tudo certo e morra, ainda que você esteja cansado ou enfrentando situações e peça a Ele para te livrar e Ele não te livre. Ele tem um propósito sempre. E ainda que seu barco afunde ou quebre, Ele sabe o resultado que isso vai dar. Ele sabe o resultado disso tudo. Os pensamentos de Deus, eles são mais altos, né? E a gente sempre tenta entender por que está passando por alguma coisa. E a gente sempre tenta entender por que a gente pensa que tem algo errado para consertar, e passa um tempo na tempestade, e depois a gente pensa que é falta de buscar a Deus, e busca a Deus, e a tempestade continua. Depois a gente pensa que Deus vai vir a qualquer momento, ainda que a gente pareça que está sozinho, mas Ele não veio. E aí o barco quebra, né? O parente falece, morre, você continua cansado, parece que a resposta não veio. Você já está há tanto tempo buscando isso, procurando, e a resposta não veio. Ou não vem do jeito que você quer que ela venha. E aí, nessa caminhada, algumas pessoas desistem, né? Porque quando se fica sem resposta e quando a gente não vê o fim do túnel, a luz no fim do túnel, a tendência é que a gente ache que não vale mais a pena. Mas Deus vê muito à frente de nós, muito à frente de nós. Ainda que você morra, ainda que o que você faz não dê resultado para você, você não veja o fruto do que você faz, não veja a resolução do seu problema, permaneça com Deus, que Ele sabe de tudo. Essa tempestade é a mais difícil, porque ela não termina, às vezes. Mas aí você vem aqui para a mensagem de Paulo, para o livro de Atos, né? A história que aconteceu com Paulo, é que o barco quebrou, e tinha que quebrar. Ele tinha que quebrar. Deus vai livrar quando Ele quiser livrar. Ele é Deus, Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não vai te livrar quando você pedir, quiser, quando você ordenar. Ele vai te livrar quando Ele quiser. Ele é Deus. E o final foi que Paulo continuou fazendo a obra dele. Mesmo depois dele ter morrido, ele não morreu no naufrágio, né? Mas mesmo depois dele ter morrido, a obra dele continua sendo feita. Mesmo depois de Pedro ter morrido, o que ele fez continua. Imagina se ele orasse ali em meio aos perigos de morte, né? E falasse assim: Deus me livra porque eu estou fazendo a tua vontade, eu estou andando certinho e estou assim, não sei mais o que fazer. Me mostra o que eu tenho que fazer.
Mas ele não tinha nada para ele fazer, já estava fazendo o que Deus queria. E mesmo assim eles morreram. Às vezes, a resposta não é te dar alívio, às vezes a resposta não é te dar vitória aos olhos desse mundo. Às vezes você vai ter que morrer. A semente tem que morrer para germinar, né? Ficou meio pesado agora no final, né? Mas não parece, mas é uma mensagem de esperança isso. Isso é uma mensagem para que você fique preparado para buscar e ser respondido, para buscar e ter vitória, para buscar e conquistar coisas aqui nesse mundo, mas também para você estar preparado para o principal, que é buscar e não receber nessa terra, e mesmo assim não desanimar. Não desanime quando a resposta não for aquilo que você espera. Tenha fé, porque o mais importante não é o que a gente conquista aqui, o mais importante é o que Deus tem reservado para a gente na eternidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado por não terem dormido. Obrigado, gente.